Bom, pessoal, então estamos aqui hoje, eu, Renata e André, na Consulte, para poder debater um pouco o assunto locação versus compra, né? Então, por que muitas vezes a gente diz para o cliente que a locação acaba sendo muito mais vantajoso sobre alguns aspectos, em cima de algumas perspectivas, do que simplesmente o cliente fazer a aquisição de um equipamento. Então, trouxe aqui para esse bate-papo a Renata, trouxe aqui para esse bate-papo o André também, para a gente poder debater um pouco esse assunto, né? A primeira coisa que eu gosto de contextualizar quando a gente vai falar sobre isso é que, assim, alguns empresários tendem a pensar, ou não só empresários, gerentes, diretores de TI, supervisores, controllers, enfim, pessoas que estão ali no dia a dia tomando a decisão para fazer a aquisição de um bem e tudo mais, a gente muitas vezes não leva em consideração que tomamos certas decisões para a empresa de forma muito parecida com as decisões que às vezes a gente toma no nosso dia a dia. Só que a dinâmica de uma empresa é diferente da dinâmica da nossa casa. Então, por exemplo, se a gente vai falar da aquisição de um bem nosso, né, pessoa física, por exemplo, eu quero comprar essa lapiseira aqui. Para nós, num primeiro momento, sempre vai parecer muito mais interessante comprar o bem. Porque, afinal de contas, a gente parte do princípio do seguinte: o bem é meu. A partir do momento que eu estou comprando um bem, ele é meu. Ou seja, eu não tenho que devolvê-lo, eu não tenho que entregar isso de volta para uma empresa, então eu comprei, é meu e faço com ele o que eu quero. Só que, no mundo corporativo, né, nas empresas, muitas vezes as decisões elas não devem ser tomadas levando esse tipo de coisa em consideração. Existem uma série de outros fatores que podem complicar essa decisão e que muitas vezes os empresários não enxergam na conta. E às vezes até por desconhecimento mesmo, porque, sei lá, talvez nunca ninguém tenha abordado a situação como a gente vai abordar aqui nesse bate-papo hoje, mas fato é que, por exemplo, você vai comprar um bem para sua casa, uma televisão, uma geladeira, uma cafeteira, muito provavelmente para você, pessoa física, o comprar vai sempre valer a pena, porque você não faz um uso excessivo desses produtos, eles são utilizados muitas vezes por você e outras poucas pessoas dentro da sua residência, então acaba que custos com manutenção, com reposição de peças e tudo mais são muito esporádicos, só que isso no dia a dia empresarial não é necessariamente uma verdade. Passa ao longo do dia diversas pessoas operando esses equipamentos, ao longo do dia pessoas com cuidado, pessoas sem cuidado vão operar, você troca às vezes o funcionário e aí um novo funcionário vai operar um equipamento, seja ele um coletor de dados ou um PDV, né, se você estiver numa loja de varejo, ou até mesmo uma impressora, um servidor e tudo mais. Então, tem diversas pessoas ali operando aquele equipamento, só que tem um detalhe ainda maior, que é a questão desses equipamentos serem equipamentos de missão crítica, que eles não podem parar, ou se parar, existe a necessidade de você ter uma rápida alternativa para poder resolver essa questão, que é colocar um equipamento de backup ou algo nesse sentido. Então, muitas vezes, na hora de comprar, essas coisas não são levadas em consideração. E quando você faz a locação com uma empresa competente, uma empresa que entende essas dores, que conhece, né, do negócio, conhece a importância, né, do negócio estar sempre de pé operando, tudo isso vai ser levado em consideração dentro de um contrato guarda-chuva que vai prever uma série de cenários. Só que verbalizar isso é fácil. A questão é mostrar. Então, para facilitar esse processo, a gente preparou uma planilha que é basicamente um comparativo entre comprar um bem e locar um bem. E é muito provável que depois de você ver essa planilha e entender esse conceito,
você, empresário, que está ali na linha de frente tomando uma decisão, pode, de repente, começar a ver as coisas de uma forma diferente. Então, vamos lá. Vamos abrir rápido aqui já o arquivo para vocês poderem visualizar. André e Renata, também se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação no bate-papo, fiquem à vontade, tá? O tempo todo vocês podem intervir, caso alguma coisa aí não fique tão claro para vocês, tá? Mas vamos supor que a gente está falando de um projeto que envolva a aquisição de equipamentos, tá bom? Então, eu vou, hipoteticamente, dar um valor de um determinado projeto aqui. Vamos pensar que a aquisição em questão, a gente está falando em algo em torno de R$150 mil. O que acontece? Todas as vezes que você compra um equipamento, que você compra um bem para a sua empresa, você não pode olhar só esse custo nominal, os R$150 mil. Você tem que analisar, na verdade, o que a gente chama de TCO, que é o custo total de aquisição, ou Total Cost of Ownership, que é o que essa sigla TCO significa. O que a gente quer dizer com isso daqui? A gente quer dizer que, ao longo do tempo, uma série de outros custos vão aparecer para que esses 150 mil investidos, empenhados lá no começo de um projeto, continuem funcionando numa curva de tempo. Então, por exemplo, você compra um coletor de dados para que ele dure 5 anos. Só que ao longo desses 5 anos, existe a necessidade de fazer manutenção, existe a necessidade de chamar técnico para configurar. Às vezes o equipamento quebra, você precisa repor, colocar um outro no lugar. Existe o custo de administrar esse parque de equipamento. Muitas vezes você vai precisar comprar peças de reposição. Existe a necessidade de investir em equipamento de backup. Então, quando você começa a colocar todos esses custos, mas em especial o custo de manter esses equipamentos funcionando, estima-se que o investimento inicial responda por apenas 60% do custo total de aquisição de um bem. Porque ao longo do tempo, esses outros custos ocultos vão aparecendo, muitas vezes eles são lançados lá no teu financeiro para serem pagos como custos, e você não consegue entender que isso, na verdade, é uma jornada, que envolve o investimento de uma série de outras coisas, além de simplesmente o equipamento, o bem que você está comprando. Então, quando a gente for... Oi? Então, nesse caso, claro que a gente vai esmiuçar isso de um jeito mais interessante aqui na planilha, mas logo de cara já fica bem claro que, por exemplo, se eu faço a aquisição do equipamento, eu comprei ele para mim, todos esses outros serviços que eu precisaria, eu teria que também contratar à parte, correto? Sim, eu vou te dar um exemplo doméstico meu aqui, né? Porque às vezes é fácil para a gente poder refletir a respeito disso. Eu comprei uma máquina de lavar que está aqui comigo há 3 anos, tá bom? Esses dias atrás, ela deu um problema no motor. Eu tive que trocar uma determinada peça. Eu investi R$750 nessa peça. Ou seja, o meu TCO em 3 anos é o custo da máquina de lavar mais o custo dessa peça. Tá? Perfeito. Só que tem um outro detalhe. A máquina de lavar parada 2 dias aqui na minha casa não me causou um transtorno tão grande assim. Porém, se essa máquina de lavar estivesse numa lavanderia industrial, quanto custaria esses 2 dias dela parado? Sim, certamente seria muito dinheiro e perderia até clientes devido a isso. Você pode deixar de entregar para um cliente, ou eventualmente você pode atrasar uma entrega, o que gera insatisfação. Então, todos esses custos, que são custos indiretos, mas que eles estão ali presentes, fazem parte do cálculo de TCO. E eu vou falar mais para vocês. Eu nem pesei a mão aqui. A gente falou em 60-40, mas há quem diga que em alguns casos essa conta seja 30-70. O investimento no valor do bem a ser comprado, do projeto, representa só 30% do TCO dele.
Vou dar um exemplo de um caso em que isso acontece. Servidor. Quando você compra um servidor, o custo da aquisição do servidor representa só 30% dos custos que você vai ter indiretos depois. Vou dar exemplos. No break, storage, armário, antivírus, backup, tempo de backup, administração de rotinas de backup, serviços de manutenção preventiva para que aquele servidor não pare, sala climatizada, ar-condicionado e por aí vai. Todos esses custos, eles precisam ser levados em consideração. Você não pode olhar só para o custo do bem e falar assim, puxa vida, por que eu estou comprando um servidor aqui, estou investindo R$150 mil e num projeto de nuvem eu vou investir em 5 anos, que é o tempo de vida médio do servidor, 300, 400 mil reais. Porque, na verdade, você tem uma série de outros custos que não são só os 150 mil e que vão acabar aparecendo no dia a dia. Não tem como. É simples, o bem é seu, você passa a ter que administrá-lo. Aquilo é um ativo da sua empresa. Quando você tem uma locação, você não tem um ativo, você tem prestação de serviço. É completamente diferente. Então, a gente precisa analisar a conta olhando para os 250 mil e não para os 150 mil. É uma conta mais justa, ela faz mais sentido para você pensando num fornecimento de alguma coisa numa linha de tempo. Aí você vai falar assim, tá bom. E como é que eu sei um investimento, né? Quer dizer, como é que eu mensuro se esse investimento que eu estou fazendo faz sentido ou não? E aí eu gosto de usar nessa conta contratos mais extensos, contratos de 60 meses. Por quê? Porque normalmente a vida útil de equipamentos como esses que a gente vende costumam ser de 5 anos. Eles podem durar mais? Até podem durar, mas mesmo num contrato de locação, existe a renovação de parque. Então, de tempos em tempos, você troca equipamentos mais antigos e substitui por equipamentos mais novos. Então, por conta disso, eu entendo que faz sentido a gente pensar num contrato, num projeto de 60 meses, para que a conta fique justa. Então, se eu pegar esses mesmos 150 mil reais e projetar esse investimento em 60 meses, a gente está dizendo que o cliente vai investir alguma coisa em torno de R$ 6.443,30 por mês, o que vai dar um investimento total em 60 meses de alguma coisa em torno de R$ 386.597,94. Muito bem. Aí alguns clientes aqui vão falar assim, pronto, aí ó, já apareceu, ficou muito mais caro. Quer dizer, mesmo que você leve em consideração o TCO, né, de 40%, e alguns clientes têm até dificuldade de acreditar nesse número, preferem pagar para ver, ainda assim, você está falando de um investimento muito maior do que aquele investimento que eu teria comprando bem. É verdade. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa importante. Quando você compra um bem, ele automaticamente passa a fazer parte do seu ativo. Em sendo do seu ativo, você tem que escriturar ele como parte do ativo permanente da tua empresa. Então, mês a mês, você precisa ir lá no seu controle de patrimônio e baixar parte do valor desse produto até o vencimento da vida útil dele, estabelecida pelo NCM e pela tabela TIP. Então, se a gente está falando de equipamentos de informática, por exemplo, você pode lançar no seu balanço ele como ativo por 60 meses. Pedacinho por pedacinho, que ele vai desvalorizando. Então, você pega lá o valor do bem, divide por 60 cada mês, você vai lançando aquilo lá como uma baixa de ativo. Muito bem. O que acontece a partir do 5º ano? A partir do 5º ano, se você não reforma esse equipamento, se você não faz nenhum tipo de reforma nele, ele passa a virar um custo. Você já não lança mais ele como despesa no seu patrimônio, você lança ele como custo. Ô, Vitor, nesse caso, como assim reforma? Reformar que você diz no sentido físico dele, que ele já não está atendendo mais sua operação,
ou reforma no sentido de uma troca, fazer sei lá, uma troca com o fornecedor de um equipamento antigo por um novo? Então, as duas coisas. Você pode tanto entregar esse equipamento como parte de pagamento para comprar um novo, algumas empresas aceitam isso, ou literalmente você tem que ir lá e trocar uma placa, trocar um teclado, ou trocar uma tela, trocar qualquer coisa para poder mostrar, ou fazer uma reforma, limpeza, abrir o equipamento, fazer uma manutenção complexa, para você devolver o equipamento para o seu ativo como um equipamento que foi reformado. E aí você pode ficar com ele por mais 2 anos, se eu não me engano. Tá? Caso contrário, ele vira um custo para a empresa e não mais uma despesa que você está lançando. Essa é a questão da vida útil do equipamento, né, Vitor? Exatamente, isso tem tudo a ver com a questão da vida útil, e isso serve para tudo. Serve para um equipamento eletrônico, serve para um carro, serve para o que quer que seja, né? Então, é por isso que é muito importante a gente fazer o comparativo com 5 anos, porque a gente consegue ter uma visão muito clara do que vai acontecer. Tá bom. Quando você vai, então, para uma locação, você sai, então, desse modelo aqui, de comprar o bem e ter os custos indiretos, e você vai para uma locação, ao invés de você receber uma nota de compra de um produto, você passa a receber uma nota de prestação de serviço. Essa nota de prestação de serviço, ela pode ser lançada na contabilidade do cliente como uma despesa. Os equipamentos que a gente vende, que a gente trabalha, a IDC, a automação comercial, todos são equipamentos que podem ser encarados como parte ou de uma linha de produção ou parte de uma operação de loja. E por conta disso, você pode pegar essa nota de serviço e lançar como uma despesa. Então eu vou supor que a sua empresa paga um imposto de renda de 25%, tá? Por quê? Como você está lançando como despesa, ela abate do seu lucro. E o imposto de renda, ele incide em cima do lucro da empresa. Logo, eu tenho que usar a alíquota de imposto de renda para poder fazer essa conta, porque senão ela também pode ficar injusta. Então, eu vou supor que a sua empresa paga uma alíquota de imposto de renda de 25% sobre o lucro. Tem vários, você pode chegar a pagar até 34%, dependendo da tua empresa. Mas a gente vai colocar 25% aqui, só para fazer uma conta justa. Então, automaticamente, um investimento que era de 386.597 passa a ser um investimento de 289.948,45. Aí você vai falar assim, pô, legal, já começou a ficar melhor. Mas ainda assim, você está me falando de um investimento que aparentemente é maior do que a compra. Então, ainda assim, não vale a pena pagar para ver? Alguns casos, algumas empresas podem pensar dessa forma, alguns gestores podem pensar dessa forma, e de novo, pessoal, a venda para alguns casos, ela até faz sentido. Mas o que eu quero que vocês levem em consideração aqui é o seguinte, não está incluído no TCO, e não pode estar, o tempo dos seus equipamentos parado, porque isso é muito subjetivo. O tempo que um equipamento vai deixar de funcionar e o impacto que ele pode dar na sua operação depende muito de equipamento para equipamento. Veja, uma impressora térmica de etiquetas, ela, num montante desse, pode representar pouco dinheiro. Porém, se você só tem uma impressora na sua área de expedição e ela quebra, ela vai atrasar todo o seu processo de faturamento. Qual é o tamanho do impacto disso no seu fluxo de caixa e na sua operação? Porque o problema não é só você deixar de faturar. O problema são seus caminhões parados, depois você tem que ficar se matando para entregar. Quantos e quantos dias você leva para regularizar a tua operação? Então você tem que pensar também nesse tipo de coisa. Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente fala de locação, a gente está falando então de prestação de serviço. Justamente por estar falando em prestação de serviço, a gente não pode simplesmente fornecer o equipamento por esse valor. A gente tem que prestar serviço também. Senão, você não está fazendo uma locação, você está fazendo um financiamento. E aí, muito provavelmente, você vai conseguir até taxas mais baratas para poder financiar o equipamento. O que a gente está falando aqui é diferente. A gente está falando de prestar serviço, além de entregar o equipamento. Então, quando a gente fala de prestar serviço, entenda que está embutido aqui, ó, neste valor, uma série de outras coisas que muitas vezes o cliente não para olhar. Como, por exemplo, suporte tira dúvidas. Ah, mas a empresa tem que me dar suporte. Não, não tem não. Ela vende um bem
O suporte não é ad eterno. O suporte pode ser só por 30 dias. A empresa é obrigada a te auxiliar, por lei, inclusive de consumidor, por 30 dias. Depois disso, se ela quiser cobrar por isso, ela pode cobrar. Então, a partir do momento que você tem um contrato de locação, o suporte de tira dúvidas está incluso. Mas não é só isso. Backup de 10% do parque. E aqui é onde está o pulo do gato. Quanto te custaria investir em mais 10% de parque aqui para poder manter equipamentos de backup? Esse custo ele não está embutido. Se a gente pensar, por exemplo, esse custo aqui, a gente já estaria falando em R$165 mil, mais o TCO já faria com que teu custo total de operação ficasse maior. Então, dentro de um contrato de locação, a gente não está falando só dos equipamentos que estão em operação. A gente está falando em contingenciar uma parte dos equipamentos em backup. E por que isso? Porque se você tiver qualquer problema e que a gente não consiga pegar numa manutenção preventiva, você precisa ter tempo para poder mandar esse equipamento para um reparo, e até lá você vai ter um equipamento de backup que garanta a tua operação. Então, o impacto na sua operação, quando você tem um contrato desse tipo, ele passa a ser muito menor, porque você vai ter uma alternativa lá, a toque de caixa, para poder resolver seu problema. Bom, se ainda assim você não está convencido de que isso, evidentemente, é um bom negócio para a tua empresa, pensa o quanto você pode diminuir de dor de cabeça se você fizer a manutenção preventiva do parque. Então, antes de que o equipamento dê problema, a gente então vai até a empresa e faz uma manutenção preventiva. Olha o que está acontecendo com os equipamentos, a forma como estão sendo utilizados, se tem algum tipo de reparo que precisa ser feito. Manda isso para a bancada, lá para a área de assistência técnica para poder fazer a manutenção. Então, para nós, Consult, isso é excelente, porque diminui muito a nossa insatisfação com o cliente e o volume de manutenção corretiva, e para o cliente é maravilhoso, porque é uma forma que você tem de garantir que os equipamentos vão estar sempre bons para uso. Quanto maior o nível de qualidade da manutenção preventiva, menor é o tamanho de incidência de manutenções corretivas que a gente tem que dar, que é quando um problema já aconteceu. Mas ainda assim, a manutenção corretiva de equipamentos defeituosos está incluída com SLA, ou seja, tempo de resposta. Eu preciso pegar o seu equipamento, preciso que você me mande, você vai mandar o equipamento para Consult e eu preciso devolvê-lo num tempo muito curto. E muitas vezes isso está até em contrato. Olha, eu tenho 48 horas para devolver um equipamento depois que eu recebo. Eu tenho 72 horas para receber um equipamento depois que eu recebo, desde que haja peça de reposição em estoque para a gente poder arrumar. E ainda assim, lembra, tem um equipamento de backup lá na tua operação, justamente para evitar que você pare enquanto a gente tem tempo de mexer, né, de arrumar o equipamento. E além disso, se tudo isso ainda não foi suficiente para te mostrar os benefícios, dentro dos contratos de locação está incluído o monitoramento dos equipamentos, que é basicamente saber o status de cada produto, de cada equipamento, e aonde eles estão e o que está acontecendo com eles. Então, exemplo, você veio aqui e comprou seus equipamentos por R$150 mil, joia, colocou na tua operação. O que está acontecendo com esses equipamentos hoje? Se for coletor de dados, aonde eles estão? Estão dando carga nas baterias? Está funcionando bem? Não tem nenhuma anomalia acontecendo? Porque qualquer equipamento eletrônico, ele começa a dar sinais de que tem um problema muito antes do problema acontecer. E dentro da nossa solução de monitoramento, a gente consegue saber isso. O equipamento começa a nos avisar. Fala, olha, tem alguma anomalia aqui que não está funcionando do jeito que eu imaginava que deveria. Então a gente consegue, a partir do monitoramento mais o serviço de manutenção preventiva, evitar que uma parada aconteça. Ah, não, mas eu quero ter isso dentro da minha empresa, eu posso contratar. Sim, você pode contratar, só que aí você vai ser obrigado também a pagar um contrato de mensalidade por isso. Então aí não é só o custo de fornecimento, né, de compra dos equipamentos, é também o custo de manter esse software de pé. E aí, manter o software de pé não é só pagar pela licença e pelo contrato de mensalidade, é pagar pela licença, pelo contrato de mensalidade e por um funcionário analisando esse tipo de coisa, olhando essas informações. Então, quando você pega o conjunto da obra,
e entende que aqui dentro deste valor está incluído muito mais do que simplesmente o fornecimento de equipamentos, porque, de novo, é um contrato de locação, é uma prestação de serviço, e não um leasing, um financiamento, você entende, então, que o custo, no final das contas, acaba saindo muito mais baixo do que se você fizer a aquisição do bem. Acaba saindo muito mais vantajoso para a empresa do que se você fizer a aquisição do bem. Principalmente levando em consideração que o seu lucro não está na compra que você faz desses equipamentos, e sim na tua operação rodando direito. Quanto melhor rodar a tua operação, mais lucro, mais caixa a sua empresa tem. E um contrato de locação de equipamentos certamente vai te dar mais lucro ou te trazer mais conforto do que se você comprar o equipamento olhando só pelo custo efetivo deles e não pelo custo total e por todos esses outros pormenores que eu acabei de mostrar. Resumindo, né, Vitor? O barato sai caro, né? O cara, às vezes, ele pensa só no equipamento em si, mas ele não consegue ver o entorno de tudo que envolve ter aquele equipamento, né? Sim. E aquele negócio, a gente só se preocupa quando, por exemplo, o equipamento para na mão. Aí começa a correria. Exatamente isso. Se você é um equipamento que não é barato, né? Já, para compra até. Então, tipo, para alocação, você vê que o preço do equipamento mesmo fica muito mais baixo, porque se você colocasse em valores tudo que está incluso de serviço, né, acaba que o preço do equipamento diminui. Exato. E aí, assim, né, pessoal, isso porque eu nem estou levando em consideração, a gente poderia ir por essa seara, mas eu não estou levando nem em consideração o seguinte: o dinheiro que o cliente está deixando de despender nesse momento poderia estar aplicado em qualquer tipo de aplicação financeira, e as empresas fazem isso, e continuaria rendendo juro. Então, ao invés de você tirar um caminhão de dinheiro do caixa, despender esse dinheiro de uma vez só, ou mesmo que você faça um financiamento para pagar uma taxa baixa, ainda assim ele vai sair maior do que aquele custo de 150 mil, se você deixa esse dinheiro no caixa, esse dinheiro vai continuar rendendo juro. Ou você vai utilizar para fazer alguma aquisição de um outro bem, ou para pagar um outro serviço e tudo mais. Então, a gente nem leva isso em consideração, porque isso é muito subjetivo, né? Porque tem empresas que trabalham com regimes de caixa que nem olham para isso. Então, nem vamos entrar nesse tipo de seara, mas poderia ser levado em consideração. Ao longo de 5 anos, o quanto esse dinheiro aplicado renderia, né? Além daquilo que está estabelecido lá. Então, por conta disso tudo, a gente entende que a alocação acaba sendo muito vantajosa para as empresas em detrimento da compra. Só que, às vezes, nem sempre as pessoas explicam com clareza isso para o empresário. E aí é evidente que o empresário vai ter dificuldade de entender. Por isso que um conteúdo como esse, a gente sabe que é super importante para poder conscientizá-los a tomar uma decisão mais assertiva. E que mesmo que decidam comprar, tomem a decisão de compra, pelo menos com maior conhecimento do que é a alocação de bens empresariais, de bens corporativos de tecnologia. Beleza? Sim, de todas as vantagens que você tem com a alocação, né? Às vezes eles pensam que é só a alocação em si, e tem muita coisa aí inclusa. Exatamente. Então, assim, o que a gente gosta de deixar de recado final, né, num conteúdo como esse? A gente sabe que esse conteúdo ele está no nosso canal do YouTube, ele está em páginas que a gente divulga as informações. Então, eu sei que tem botão aqui embaixo, ou tem link em algum lugar da tela, ou link no vídeo, para que o cliente possa falar com o nosso comercial, e aí o nosso comercial pode estudar o caso do cliente e, inclusive, mostrar outras possibilidades para ele, de financiamentos de locações, né, com contratos mais curtos, de entrega de valor agregado, ou mais até serviços, além desses que a gente já coloca como exemplo aqui no caso que a gente mostrou. Nosso time comercial tem condições de dar muito mais informações para o cliente, até porque o contrato de locação, ele tem um viés muito personalizado, ele não pode ser uma coisa tão de pastelaria que eu rapidinho eu consigo. Não, a gente precisa entender a necessidade do cliente, junto com ele, montar um escopo de projeto para ele. Então, como recado final, eu gosto sempre de dizer o seguinte:
aproveita para falar com o comercial, clicando no botão, clicando em link, em algum lugar vai ter alguma informação aí para você poder entrar em contato com a gente. E aí, evidente, entrando em contato com a gente vai saber te explicar uma série de outras possibilidades para poder atender melhor a tua empresa e o teu projeto. Tá bom? Perfeito, Vitor. Ficou muito claro. Obrigado aí pela explicação. Legal, gente. É isso. Muito obrigado a todos, então. Foi mesmo, foi muito bom. Esclarecedor. Joia, muito obrigado. E até a próxima.